Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Mais uma rodada e mais uma mitada aqui do canal Cartola Tático. Mais uma vez, acertamos as previsões. Mais uma vez, nossos três times ultrapassam os 80 pontos na rodada. E você que está seguindo aqui as dicas do Cartola Tático, tá mitando demais. Nesse vídeo, você vai ver muito sobre a previsão do que a gente acertou na rodada, a nossa mitada nos três times, rapaz. Quem está seguindo o plano de sócio está mitando em 2025 no Cartola. E você também vai ver aqui já uma projeção para a próxima rodada. Então, todo o conteúdo aqui depois da vinheta. Antes de começarmos a mostrar essa mitada que a gente teve nessa rodada, eu vou pedir para você deixar o seu like, manda para todo mundo, compartilha com geral que o nosso canal está crescendo e está dando muito resultado para você, cartoleiro e cartoleira. Bom, vamos aqui começar trazendo mais uma mitada do canal nos três times, passando de 80 pontos, é muito importante. Foi uma rodada zicada para muita gente, mas graças a Deus e com toda a humildade, não para os três times do canal. O Cartola Tático Oficial teve 82 pontos. O Cartola Tático Alternativo, pasmem, 95 pontos numa rodada que para muita gente foi zicada, como a gente trouxe. E ainda teve o terceiro time, Burgos Colossal, com 83 pontos. Olha só como tá o canal Cartola Tático, o time. Está com 476 pontos no total e já está com muitas cartoleiras, como vocês vão ver. Olha o time aqui na direita. Mitada do Capixaba, mitada do Memphis Depay de capitão. Felipe Luiz também teve ali uma média boa de treinador, 6 pontos. O Ferreirinha, olha só, mais um gol do Ferreirinha. O Arias trouxe média básica. Alan Patrick mitou na rodada. Homem clássico, fez gol contra o Grêmio na bola parada e foram muitos resultados nessa rodada. Agora a gente vai trazer aqui o que a gente acertou de previsão dessa rodada 5. Primeiro, gols do Timão e com risco de perder SG. A gente falou que o ataque do Corinthians era muito forte para essa rodada com o Memphis e com o Roberto, que acabou não indo tão bem, mas entregou ali uma média básica interessante. E o Memphis foi aí o principal pontuador dessa rodada, muito bem. E o Corinthians perdeu o saldo de gol. A gente sabia que o Sport estava desesperado, precisando dar uma resposta, poderia tirar o saldo de gol de um Corinthians que é vulnerável. E acertamos. Outro ponto que aqui, quem foi, deu uma excelente mitada. Romero de reserva de luxo. Jogador do Corinthians foi aí um miteiro que muita gente não esperava. Todo mundo focou no Roberto, no Mendes, e falou, olha, coloca o Romero de reserva de luxo que ele pode ir bem. O Corinthians vai ter um Sport que está fragilizado defensivamente, vai atacar muito, e o jogo foi assim, foi 2-1, mas quem assistiu o jogo viu que o Corinthians construiu muitas jogadas de gol e o Romero esteve participando com assistência, finalização na trave, gerou muita média básica, e quem foi, mitou nessa dica que a gente deu na live e em vídeo aqui no canal. Agora a gente trouxe o Arrascaeta, que aí a gente acabou, né, tendo uma zica, né, não só de boas notícias se vive um cartoleiro, a Arrascaeta acabou zicando, porém o Flamengo garantiu o saldo de gol contra o Vasco, como a gente também havia previsto aqui, que tinha grande chance do Flamengo não tomar gols no clássico dos milhões. A gente trouxe aqui algumas apostas do Hulk, Alan Patrick e Danielzinho, e o Alan Patrick confirmou essa aposta, o homem clássico fez gol diante do Grêmio, fora de casa, e conseguiu ir muito bem nessa rodada. A gente também falou de não apostar mais no Gustavo Scarpa. A gente começou o jogo no banco de reservas, entrou durante o jogo e não conseguiu imitar. Realmente está passando por um declínio técnico e não está sendo aquele cartoleiro que a gente esperava dele. Falamos aqui também, essa foi uma excelente imitada. Saldo de gol do Bragantino. Muita gente focou no Cruzeiro, que havia vencido dentro de casa do Bahia pelo placar de 3-0. Foi um baita ajuste. Falou, olha, o Bragantino está organizado. Tem o Capixaba, tem o Pedro Henrique, que gera média básica e pode segurar o saldo de gol. Ganharam do Cruzeiro dentro de casa e não tomaram gols para a equipe do Cruzeiro. E aqui a gente trouxe também uma aposta de muito saldo de gols e muito, ou melhor, de muitas amostragens em gols e participações em gols do jogo Mirassol e Juventude, um jogo que muita gente nem assistiu. Foi em 11 horas da manhã do domingo de Páscoa, a gente falou, olha, tem grande chance de ter vários scouts nesse jogo. E aconteceu. Jogo 2, né, para o Mirassol, 2 para o Juventude, empate no Alfredo Jaconi, e ambos os times tiveram scouts interessantes para quem fugiu e conseguiu apostar. Por exemplo, o caso do Reinaldo, do Yuri Castilho, do Jadson, que mais uma vez foi bem, deu assistência. A gente, mais uma vez,
teve uma previsão certa. Antes de começar, quero trazer aqui para vocês também, para a gente falar um pouco sobre essa rodada 6, o nosso plano de sócio. Você que é cartoleiro e cartoleira e quer dicas fenomenais, um perfil que analisa taticamente os times, como eu que sou analista de desempenho e scout profissional de futebol, e trago dicas exclusivas avaliando em vídeos que já está aqui no canal dos times, tanto a parte coletiva quanto a parte individual, com esse é o seu plano de sócio. Você vai ter aqui acesso a principais confrontos com análise tática, probabilidade de scouts, chances de SG e também mapas de gols, estatística de scout dos jogadores, influência da arbitragem, boas paradas, indicações de jogadores por posição, ranking de valorização e o cálculo de como valorizar, e-book com todo o conteúdo possível para analisar uma rodada de cartão e também conteúdos feitos por um analista profissional de desempenho de futebol, que sou eu. Aqui também você pode mandar o seu time, ter uma análise específica com o Sandro Burgos, onde ele vai fazer uma mentoria do seu time que você encaminha para ele. Tudo por apenas R$50 e o contato você pode entrar agora com 11 9302 35 520. Entre em contato e não deixe de imitar no Cartola em 2025. Agora a gente vai trazer os confrontos dessa rodada que começa no sábado e termina no domingo, tá? Atenção, não terá jogo na segunda-feira. Rodada que abre às 16 horas com Internacional e Juventude. Internacional, no primeiro momento, favorito. Juventude tem 2 jogos fora de casa no Brasileirão e perdeu os 2 jogos contra o Botafogo e também contra o Flamengo. 2 equipes que, para muitos, está postulante a ser o campeão dessa temporada, e o Internacional também está nessa briga. Então, aqui, acredito que o Internacional vem como favorito. Tem o Mirassol Atlético Mineiro, acho que vai gerar scout esse jogo. O Mirassol está muito bem, está atacando muito. O Atlético Mineiro fez uma boa apresentação diante do Botafogo, então, olho nos scouts desse jogo. Ceará e São Paulo. São Paulo foi bem contra o Santos, poderia ter tomado o gol no final, não fez com um tempo tão interessante assim. Ceará fez um bom jogo contra o Bahia, acho que aqui já dá um pouco mais imprevisível, mas dá para escalar aqui um Pedro Raul, dá para escalar um Ferreirinha que tá voando, enfim. Sport Fortaleza aqui é um dos jogos que a gente vai estar indicando, vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, pela necessidade, pode dar muitos scouts nesse confronto aqui regional. Botafogo e Fluminense, outro jogo que é um pouco imprevisível. O Botafogo tá oscilando bastante, o Fluminense tá bem, mas empatou com o Vitória. Acho aqui que o Fluminense pode ter alguns scouts interessantes. O Botafogo vai para cima também, é clássico, tá necessitado, então pode também ficar de olho no jogo como esse. No domingo, a gente tem, além do jogo contra o Flamengo e Corinthians, que o Flamengo também tem grande chance de pontuar, gerar scouts, principalmente do meio de campo para frente. Olho no Flamengo para esse jogo. Tem o Palmeiras e o Bahia, que é Palmeiras aqui favorito para o Bahia, que não tá bem. Ganhou do Ceará na última bola, mas está fazendo um campeonato muito ruim até aqui e o treinador Rogério Ceni está poupando muitos jogadores. E o Palmeiras é o atual líder da competição, está focando demais no Brasileirão e está mitando atrás de mitada. Então, olho no Palmeiras, favorito também para essa rodada. Tem o Cruzeiro e Vasco, aqui um jogo em aberto. O Cruzeiro também tem grande chance de fazer gols. O Vasco pode tirar a saldo de gol, mas o Cruzeiro dentro do Mineirão é muito forte, olho no Cruzeiro. Vitória e Grêmio, aqui pela necessidade dos dois times. Grêmio perdeu o treinador, mandou o treinador embora. Vitória tá em recuperação. Nos últimos 3 jogos do Brasileirão, empatou 2, ganhou 1. Vai gerar muito scout, muito clima envolvido. Olho também, Vitória e Grêmio pode gerar muito scout nessa rodada. E termina com 8h30, Santos e Red Bull Bragantino. Também pode gerar scout, tá? Capixaba tem muito desarme, Escobar muito desarme. Muitos jogadores aqui que podem gerar desarmes no jogo e também média básica no ataque. O Sacha, o Guilherme, olho nesse jogo também do Cartola. Aqui eu vou trazer as probabilidades favoritos da rodada. E aqui o que mais está favorito é o Internacional com Juventude, como a gente falou. 71% do Internacional, 10% de Juventude, 69% do Flamengo contra o Corinthians. Não acho o Flamengo tão favorito, mas não acho tanto assim. Então, bom ficar ligado. Pode perder saldo de gol, mas tem uma defesa muito sólida. Então, olho no Flamengo também e nesse saldo de gol. 60% do Palmeiras contra o Bahia, aí eu acho que realmente está bem dado. O Palmeiras é o favorito contra o Bahia, ficar ligado nesse jogo. Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro também favorito no Mineirão, é muito forte. Botafogo, 48-30, acho que tá um pouco forçado o Botafogo, mas vai ser um jogo aberto, as duas equipes podem ir bem. Santos e Bragantino, leva o time do Santos, que na Vila joga muito melhor do que joga fora de casa, mas o Red Bull Bragantino também tá indo muito bem, olho no Red Bull. Vitória e Grêmio, como a gente trouxe, pode gerar média básica, pode gerar saldo de gol para algum dos times, pode gerar o ataque também, muitas peças que podem fazer gols, olho no Grêmio e no Vitória. E aqui a gente tem o jogo mais equilibrado, que é o Sport Fortaleza, muitos scout envolvidos. Ceará e São Paulo equilibrado, acho que o jogo também vai ser equilibrado. E Mirassol Atlético Mineiro também equilibrado, com leve favoritismo do Atlético Mineiro.
Quais são os favoritos dessa rodada? Aqui a gente traz para vocês o Inter, o Palmeiras, o Cruzeiro, Vitória e Grêmio, aqui também muito scout. Esses são os jogos que você não pode deixar de escalar jogadores. Se você quer mitar nessa rodada, muito provavelmente vai ter que se passar por esses 4 confrontos de favoritos que a gente trouxe aqui, principalmente o Internacional e o Palmeiras, que vem muito embalado na temporada. Agora a gente vai trazer um jogo que a gente tem quase certeza que vai gerar muitos scouts. Sport e Fortaleza. E aqui a gente traz sempre um parâmetro de avaliação. Momento e ambiente, parte defensiva, parte ofensiva. Momento e ambiente, por que a gente coloca o Sport com momento e ambiente favorável? Pô, Paulo, mas só tem 1 ponto em 15. Pô, Paulo, é a lanterna da competição, mas é isso, tá pressionado. É um confronto regional, tem um clássico muito grande envolvido entre Sport e Fortaleza. O Sport precisa dar uma resposta. Vai ter que partir para cima do Fortaleza e pode gerar muitos scouts nesse jogo. A parte defensiva do Sport também pode ser uma grande valia, já que o Fortaleza joga muito em transição de forma reativa e tem tido algumas dificuldades nos últimos jogos. A parte ofensiva do Fortaleza nem tanto, o melhor do Sport nem tanto. O Sport tem muita dificuldade para finalizar jogadas, para acabar definindo. A prova viva é que a maioria dos gols tem sido envolvimento dos volantes, os atacantes têm muita dificuldade de finalização, então é um ponto que passa fora da curva, e o Sport pode sim vencer esse jogo. Do outro lado tem o Fortaleza, que a parte ofensiva na transição ou no boa parada, construção de jogo, aproveitar a vulnerabilidade do Sport, que vai ter que se lançar, pode funcionar bastante. Parte defensiva, Fortaleza é um time mais sólido que o Sport, embora tenha sofrido bastante nos últimos jogos, mas é mais organizado defensivamente do que o Sport. E o momento ambiente também é favorável. Fortaleza vinha bem no campeonato e aí já tem 2 tropeços pro Vitória e pro Palmeiras em sequência e vai ter que dar uma resposta fora de casa. Então tem muitos scouts envolvidos nesse jogo aqui e tem grande chance de você, cartoleiro, mitar com jogadores dentro desse confronto aqui. Agora a gente vai trazer para você um esboço. Quais são os times que a gente pode colocar para essa rodada 6? Qual é a base? Confira só no vídeo ao lado. Essa aqui é a nossa base inicial para a rodada 6. Claro, algumas peças podem sair, outras peças vão entrar no time, mas a nossa base começa com Abel Ferreira. A gente acredita que o Palmeiras é um dos grandes favoritos da rodada por enfrentar um Bahia que está mal no Campeonato Brasileiro e por ser o atual líder. E a gente tem batido aqui na tecla que é muito bom você apostar em treinador esse ano. Então, Abel Ferreira pode ser aí um pontuador interessante. Então, vamos começar a apostar em treinador e Abel Ferreira é uma boa peça para essa rodada. Aqui a gente tem as laterais com Bernabéu e Escobar, grande chance de ambos gerarem scouts de muito desarme. Ambos também podem gerar saldo de gol, por que não? Santos na Vila Belmiro tem sido muito forte e o Internacional pega o Juventude também muito forte lá no Beira-Rio e ambos vão ter muito enfrentamento para gerar desarmes. O Gustavo Gomes, que é o miteiro do Cartola, ainda falta aquele golzinho dele. Vamos ver se essa rodada vem a mitada do Gustavo Gomes. O Palmeiras pode sim segurar saldo de gol contra o Bahia. No meio de campo, a gente vai de Arrascaeta, um jogo contra o Corinthians, jogo grande no Maracanã. Ele tende a ir bem, deve se recuperar nessa rodada. A gente vai colocar ele como a nossa base também para essa rodada. E o centroavante, Igor Jesus. Embora o Botafogo não esteja tão bem, o jogo é no Newton Santos, é no sintético. O Botafogo domina ali, é um clássico. E se o Botafogo fizer gol ou produzir algo, um scout ofensivo, deve passar pelo Igor Jesus. Então fica aqui a nossa base para essa rodada 6, mas que pode sim ter mudança. Foi isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático. Se inscreva com esse nosso plano de sócio. Venha fazer parte desse grupo de cartoleiros e cartoleiras que está mitando em 2025. Deixa o like, comenta aqui o que você achou da nossa mitada e comenta aqui o que você acha que vai acontecer nessa rodada 6. Eu me chamo Paulo Roberto, sou analista de desempenho e daqui a pouquinho estaremos aqui com mais conteúdo no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.